Não sei qual é o sentimento que você tem quando você assiste um seriado, uma grande série de Hollywood ou de grandes produtoras de cinema repleta de efeitos especiais. Mas o sentimento que eu tenho ao ler a Bíblia é muito, mas muito melhor que o sentimento que eu tenho quando eu assisto qualquer um desses filmes. É uma oportunidade de viajar lá para os momentos onde Deus separava o povo, guerras e milagres e coisas sobrenaturais acontecendo. Tudo isso é o que nós estamos vendo aqui no nosso projeto Bíblia em um ano. Eu quero te encorajar a fazer parte dessa viagem comigo. Eu sou o Leandro Machado. Se você está chegando aqui no canal, é novo, já se inscreve aqui porque todo dia tem um vídeo aqui de leitura bíblica. Nós estamos em um projeto que de Gênesis a Apocalipse nós vamos ler versículo por versículo ao longo de todo esse ano. Então eu quero te encorajar a pegar sua Bíblia comigo e ir para Atos capítulo de número 19, ou então, se você não está lendo a Bíblia, aumenta o som aí, aumenta a sua caixinha de som, seu fone de ouvido, para você receber tudo aquilo que Deus vai falar ao nosso coração hoje, tá bom? Então bora lá, Atos capítulo 19, quero só lembrar que no nosso vídeo passado eu pulei Jó 38, eu li Jó 39 direto, então no vídeo de hoje a gente volta lá e a gente vai ler Jó 38, tá bom? Porque tem que ler tudinho. Então bora lá, Atos 19, a partir do versículo de número 1, diz assim, ó: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou para as regiões inferiores até chegar a Éfeso, no litoral onde encontrou alguns discípulos. Então lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos sobre esse tal de Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam então. Paulo disse: João batizava com batismo de arrependimento, dizendo que o povo cresce naquele que viria depois, isso é, Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo impôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio e passaram a falar em outras línguas e profetizar. E era um total de 12 homens. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos e rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias nas escolas de Tirano. Isso continuou durante 2 anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus quanto gregos, ouviram a palavra do Senhor. Gente, é muita gente, né? Ele diz: Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais eram usados por ele e eram colocados sobre os enfermos, estes eram curados sobre as suas doenças, e eles saíam até os espíritos malignos das pessoas. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos, tentando usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Em certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou para cima deles, os atacou com tanta violência que eles fugiram para casa nus e feridos. Gente, olha que coisa louca, né? Os caras não conheciam, não tinham autoridade, né? Não sabiam o que Paulo estava fazendo e começa: sai no nome do Jesus que Paulo prega, e aí se deu mal, sabe? Para você fluir dentro do evangelho, você precisa ter um relacionamento com Deus, de fato ter nascido de novo, você precisa de fato conhecer a palavra. Por isso que é tão importante fazer aquilo que a gente está fazendo aqui de forma diária. Falar de algo que você não conhece, uma hora pode acabar dando ruim. Não sei se você lembra lá quantas vezes a noticiário já mostrou de pessoas que trabalhavam como médico sem de fato ter a formação de médico, né? Isso uma hora dá problema. Bora lá, 17. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus quanto gregos. Sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Nossa, é muita coisa, hein? Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve um efeito poderoso. Então, olha que coisa interessante. E isso para mim é uma coisa que tem que ser pregada, lida, vivida nos dias de hoje. Quando você aceita Jesus,
a sua velha forma de viver, ela precisa acabar, sabe? Eu tenho acompanhado pessoas que elas aceitam Jesus, mas elas continuam gostando das mesmas coisas, elas continuam vivendo do mesmo jeito. Tinha, né, um rapaz, né, que um amigo meu compartilhou comigo certa vez, que quando ele aceitou Jesus, ele tinha toda uma coleção, né, de discos, né, aqueles discos de vinil, não é, de várias bandas. Ele curtia rock and roll, né, ele tinha lá Metallica, Guns N' Roses, tinha lá aqueles caras muito loucos lá, e aí ele falou que depois que ele se converteu, ele foi lá e queimou todos, quebrou todos, porque ele entendia que aquilo que ele fazia, né, ouvindo aquelas músicas e tudo mais, não era algo mais que condizia com a realidade dele. Ele decidiu queimar as coisas. Foi uma decisão dele, né? A gente não pediu para fazer nada, mas é assim que normalmente que acontece com as pessoas. Quando você aceita Jesus, algo tão grande acontece na sua vida que você quer jogar coisas fora, que você quer abandonar de fato atitudes, estilos de vida, né? Que você sabe que hoje já não competem mais, já não fazem mais tanto a ver ou tem ligação com a vida que você vive. Ah, pastor, antes eu frequentava tais lugares, agora você não frequenta mais, porque você nasceu de novo, tá bom? Bora lá então, agora Juízes, bora lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes 10, bora lá, Juízes, capítulo de número 10, vamos lá, aí, bora lá, ele diz assim, ó, Juízes 10, 1, ele fala assim, ó, depois da morte de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, foi o próximo libertador de Israel. Ele era da tribo de Isacar. E aí ele continuou. Mas morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. E julgou Israel por 23 anos. Quando morreu, foi sepultado em Samir. Depois que Tolá morreu, Jair de Gileade julgou Israel por 22 anos. Seus 30 filhos montavam 30 jumentas e possuíam a terra de Gileade, 30 cidades que até hoje são chamadas de cidades de Jair. Quando morreu, foi sepultado em Camon. Galera, tinha filho demais, né, nessa época. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviam às imagens de Baal e Astarote e aos deuses da Síria, Sidom, Moabe, Amon e Filístia. Abandonaram o Senhor e deixaram de servi-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos filisteus, dos amonitas, que começaram a oprimi-los cruelmente naquele mesmo ano. Durante 18 anos, oprimiram os israelitas a leste do Jordão, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram para o lado oeste do Jordão e atacaram nos tributos de Judá, Benjamim e Efraim. Os israelitas ficaram muito angustiados e por fim pediram socorro ao Senhor. Pecamos contra ti, disseram eles. Abandonamos o nosso Deus e servimos as imagens de Baal. O Senhor então respondeu: acaso não livrei vocês dos egípcios, dos amorreus, amonitas, filisteus, dos sidônios, amalequitas, dos maonitas, quando eles oprimiram vocês e pediram socorro, então eu os livrei? No entanto, vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem nesse momento de angústia. Mas os israelitas suplicaram ao Senhor: sim, pecamos, castiga-nos como te parecer melhor, mas livra-nos dos nossos inimigos. Então eles se desfizeram dos seus deuses estrangeiros, serviram ao Senhor, e ele teve compaixão deles por causa do seu sofrimento. Nossa, Deus é muito bom. E ele diz: quando os exércitos de Amon foram convocados para guerrear ao acampamento em Gileade, os israelitas se reuniram e acamparam em Mispa. Os líderes de Gileade disseram uns aos outros: o primeiro que atacar os amonitas governará todo o povo de Gileade. E aí ele continua. Juízes, capítulo de número 11 agora. Bora lá. Juízes 11. Bora lá. E ele diz assim, ó. Jefté era um guerreiro corajoso. Isso. Era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e esses meios irmãos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não receberá parte alguma da herança do nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu com seus irmãos e foi viver na terra de Tob. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se reuniam com ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram os líderes de Gileade, mandaram buscar Jefté na terra de Tob.
Venha e seja o nosso comandante, disseram. Ajuda-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté disse: não são vocês mesmos que me odiavam e que me expulsavam da casa do meu pai? Por que então agora me chamam só porque estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam eles. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós proclamaremos você governante de todo o povo de Gileade. Jefté então disse: quer dizer, e se for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nosso testemunho de que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo fez governante e comandante do exército. Em Mispa, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon para perguntar: por que você saiu para guerrear contra minha terra? O rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: quando saíram do Egito, os israelitas roubaram minhas terras desde o rio Arnon até o rio Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-nos pacificamente esse território. Jefté enviou a seguinte mensagem em resposta ao rei amonita: assim diz Jefté: Israel não roubou terra alguma de Moabe nem de Amon. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou a Cádiz, depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensageiros de Edom e pediu: deixe-nos passar por toda a sua terra. Contudo, seu pedido foi negado. Então fizeram o mesmo pedido a Moabe, mas ele também não deixou passar. Por isso o povo de Israel ficou em Cádiz. Depois passaram pelo deserto, contornando Edom e Moabe, e acompanharam a divisa de Moabe a leste, e acamparam do outro lado do rio, lá em Arnon. Em momento algum atravessaram Arnon para entrar em Moabe, pois Arnon era a divisa de Moabe. Então Israel enviou mensageiros até Sion, rei dos amorreus que governava em Hesbom, e pediu: deixe-nos passar por sua terra para chegarmos ao nosso destino. O rei Sion, porém, não confiava em Israel o suficiente para deixar o povo passar por seu território. Em vez disso, mobilizou seu exército em Jaz e atacou Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, entregou o rei Sion nas mãos do seu povo, que derrotou os amorreus. Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus que viviam naquela região, desde Arnon até Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e entregou a Israel. Por que então haveríamos de devolvê-la? Fique com o seu Deus fique com o que seu Deus Camus, nossa, que estranho esse nome, né? Camus. Fique com o seu Deus Camus lhe der, e nós ficaremos com o que o nosso Senhor, nosso Deus, nos der. Acaso você é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Nele tentou disputar esses territórios com Israel, entrou em guerra contra os israelitas. Israel vive aqui há 300 anos, habita em Hesbom, nos povoados ao redor até Aroer, e seus povoados, em todas as cidades às margens do rio Armon. Porque até agora vocês fizeram esforços algum, não fizeram esforço algum para reaver o território? Portanto, não pequei contra você, pelo contrário, você faz mal ao me atacar. Que o Senhor, o juiz, decida hoje qual está certo e qual está errado. Mas o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então a gente leu aqui até o 28, tá bom? A gente leu o 11 de 1 a 28 de Juízes. Então bora lá. Agora vamos para Jó, capítulo de número 38, porque eu pulei. Eu não sei, eu fico muito doidão aqui com a cabeça. Na hora que eu vou abrir, acaba errando. Mas bora lá. Jó 38, verso 1. Lembra que nós lemos o 39 no vídeo passado e agora a gente está voltando para o 38 aqui, ó. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto, quem definiu as dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos ver se você sabe. O que sustenta seus alicerces? Quem lançou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Quem estabeleceu os limites do mar, quando do ventre ele brotou, quando eu o vesti com nuvens e o envolvi na escuridão profunda? Pois o convite atrás de portas com trancas para delimitar seus litorais. Disse: daqui não pode passar, aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Você alguma vez deu ordem para que a manhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar do leste? Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite? À medida que a luz se aproxima, a terra toma forma, como barro sobre um anel de selar, como uma veste, seus contornos se mostram. A luz incomoda os perversos e detém o braço levantado para cometer violência. Você explorou as nascentes do mar? Percorreu suas profundezas? Sabe onde ficam as portas da morte?
Viu as portas da escuridão absoluta? Tem ideia da extensão da terra? Responda-me, se é que você sabe. De onde vem a luz e para onde vai a escuridão? Você é capaz de levantar cada um do seu lugar? Sabe como chegar lá? Claro que sabe tudo isso. Afinal, já havia nascido antes de tudo ser criado e tem muita experiência. Nossa, eu vejo aqui um pai, né, descendo o sermão no filho, né? Seu pai já fez isso com você? Ah, é claro que você sabe, né? Você já tem 259 anos, né? Bora lá, 22. Você alguma vez visitou os depósitos de neve e viu onde fica guardado o granizo? Deus reserva com armas para os tempos da angústia, para o dia da batalha e guerra. Onde os relâmpagos se dividem? De onde se dispersa o vento leste? Quem abriu um canal para as chuvas torrenciais? Quem definiu o percurso dos relâmpagos? Quem faz a chuva cair sobre a terra árida no deserto, onde ninguém habita? Quem envia a chuva para saciar a terra seca e faz brotar o capim novo? Acaso a chuva tem pai? Quem gera o orvalho? Quem é a mãe do gelo? Quem dá a luz à geada que vem do céu? Pois a água se transforma em gelo duro como pedra e a superfície das águas profundas se congela. Você é capaz de controlar as estrelas e amarrar o grupo de Pleiades ou afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer aparecer no tempo exato as constelações ou guiar a Ursa e seus filhotes pelo céu? Conhece as leis do universo? Pode usá-las para governar a terra? Pode gritar para as nuvens e fazer chover? Pode fazer os raios aparecerem e lhes dizer onde cair? Quem dá a intuição ao coração e instinto é a mente. Quem é sábio o suficiente para contar as nuvens? Quem pode inclinar as vasilhas de água do céu quando a terra está seca e o solo se endurece em torrões? Acaso você pode caçar a presa para a leoa e saciar a fome dos leãozinhos? Enquanto eles se agacham na toca ou ficam à espreita no mato? Quem providencia alimento para os corvos quando seus filhotes clamam a Deus e famintos andam de um lado para o outro? Né? E a gente vê aqui, né, Deus dando alá sermão na vida de Jó. Eu falei assim, o que você tá falando? Jó falando um monte de besteira que você tá falando, cara. Quem é você? Você não entende nada e tá querendo falar tudo aí. Então ele fala, fica quietinho, Jó, é isso que ele tá dizendo. Uau, que coisa fantástica. Que coisa fantástica. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor nunca nos deixa só. O Senhor nunca nos abandona. E nós podemos ver aqui em cada momento o Senhor livrando o povo, o Senhor, mesmo Jó, em tamanha ignorância, o Senhor falando com ele, ensinando, cuidando da vida dele. E nós declaramos, Pai, que vai ser assim. Tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor vai prover. Declaramos mesmo sabedoria divina, declaramos o Senhor capacitando as nossas mãos para trabalharem para o Senhor. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem feito coisas lindas e eu sei que o Senhor vai continuar. Abençoe mesmo, Pai, tudo aquilo que os meus irmãos, escudeiros, cada um que tem fiel aqui assistido os vídeos, né, tem feito. Abençoa mesmo, Pai, para que eles possam perseverar e ir até o fim, Pai. Fiéis, recebendo da palavra todo dia, para viverem uma vida sobrenatural. No nome de Jesus, amém. Não desista, é isso que eu quero falar para você. Sabe, dificuldades vêm, problemas vão vir, mas Deus sempre vai continuar fiel ao seu lado. Então escreve aqui embaixo, aqui, ó, eu não vou desistir. Sabe, continua firme naquilo que Deus te falou, continua firme aqui, lendo a Bíblia. E eu tenho certeza que coisas lindas vão acontecer. Tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu te espero amanhã, no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.